Olá, pessoal, muito bom dia. Espero que estejam todos bem. Eu sou Ednei Duarte, para quem não me conhece, né? Sou aqui do Comercial da Matera. Sou um comercial aqui focado aí justamente na parte de riscos, por isso que eu vou estar aqui hoje mediando aí essa conversa. Bem-vindos, né, ao nosso Matera Trends, justamente é o nome aqui do nosso bate-papo. Hoje, o tema do nosso Matera Trends é para falar aqui do novo requerimento de capital para risco operacional e o impacto na nova abordagem para as instituições S3, né? Então, a gente vai dar uma passada geral aí sobre a resolução do Bacen 356 e, enfim, com o intuito justamente de apoiar, né, as instituições, sejam elas clientes ou não clientes, né? Então, vai ser um bate-papo rápido, mas esperamos que seja bem produtivo aí para todos. Vai estar comigo aqui hoje o Alexandre Oliveira, que é o diretor da unidade de riscos aqui da Matera, né, o responsável aí pelos sistemas, né, e também aqui pela unidade de risco. O Alexandre, se você puder passar para o próximo. Para quem não o conhece, né, além aqui de diretor da Matera, né, da unidade de riscos, ele tem uma larga experiência aí no mercado financeiro, né, já trabalhou em instituições aí de grande porte, foi responsável pela implantação de diversas políticas, procedimentos e controles e metodologias. Ele foi formado aí pela Escola de Administração de São Paulo, da FGV, mestre pela FEA, né, da USP, em modelagem de matemática e finanças e PhD pela Escola Politécnica da USP, e também é professor do programa de mestrado e doutorado da Escola de Economia da FGV e no MBA de Engenharia Financeira da Escola Politécnica da USP, possui diversos artigos, papers publicados, enfim, então, convido a todos, inclusive, para adicionar aí o Alexandre no LinkedIn, ele compartilha lá algum conhecimento lá para o público que segue. Qual que é a nossa agenda aqui para hoje, né? Uma agenda, como eu disse, bem curta, então ela vai ser bem objetiva. Então, o Alexandre vai falar um pouco, né, sobre a nova abordagem que está ali prevista na norma, os prazos, né, críticos ali, que deverão ser cumpridos aí pelas instituições, né, já até começaram, né? Vai passar por um checklist de conformidade do que as instituições precisam, né, atender. Falar um pouquinho das abordagens anteriores em relação a risco operacional, chegando ali na base de perdas, né, no reporte, que muitos de vocês já devem estar aí se preparando, e, por fim, ele vai falar um pouco aqui da questão do requerimento de capital. Alexandre, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigado, Ednei. Bom dia a todos, sempre uma grande satisfação poder estar aqui com todos, podendo compartilhar algumas informações, né, alguns detalhes, né, e como o Ednei falou, na verdade, é uma conversa bastante, a gente procura fazer de forma bastante simples e objetiva, mas, ao mesmo tempo, é extremamente desafiador, dado toda a complexidade e o volume de detalhes e informações que envolvem esta mudança, né? Então, para isso, para irmos direto ao ponto, o que a gente tem, qual que é o nosso fluxo natural aqui de informações? Primeiro, fazer uma breve recapitulação do que eram as abordagens anteriores que vieram a ser substituídas pela abordagem atual, que é da abordagem do SMA, do Standardized Measurement Approach, né? Então, este é um primeiro ponto, e aí, logo na sequência, nós entramos para a questão da base de perdas, da constituição e remessa da base de perdas regulatória para o Banco Central, no CADOC 5050, e, na sequência, como utilizar esta base para a composição eventual do requerimento mínimo de capital, né? Então, temos aí essas duas frentes e como fazer toda esta evolução. Muito bem, olhando aqui rapidamente para a questão das informações dos requerimentos anteriores, nós tínhamos 3 abordagens, o método BIA, o ASA e o ASA 2, né, que essencialmente também, como no caso atual, né, ele engloba 3
períodos anuais consecutivos, né? Mas, essencialmente, ele considerava um indicador de exposição, o IE, que é utilizado em todas as 3 abordagens, e nas abordagens alternativas, nas 2 abordagens alternativas, além do indicador de exposição, também havia a previsão do indicador alternativo de exposição, né? Então, essencialmente, nós tínhamos 3 abordagens possíveis, sendo que nós tínhamos um indicador central, que era o indicador de exposição, que era considerado, que era utilizado, né? Olhando um pouco mais no detalhe, o detalhe das apurações, nós temos que, por exemplo, o indicador básico, que era aquele que era mais comumente, mais normalmente utilizado pelas instituições em geral, né? Ele considerava a média das exposições positivas, 15% das exposições positivas, né? Então, aqui a gente vê que não era permitido nenhum tipo de compensação entre períodos distintos no indicador, né? Mas quando, se eventualmente nós tivéssemos um valor negativo, neste caso, ele simplesmente era zerado, sendo truncado em zero na média, que, obviamente, se nós considerarmos isso aqui como uma média dos 3 períodos, teria uma tendência de reduzir a média dos valores, né? Como nós vamos ver mais à frente, na abordagem atual, não se usa mais essa estratégia, utiliza-se a questão dos módulos, portanto, valores negativos do indicador, eles acabam sendo rebatidos para um valor positivo, não zerando simplesmente o seu montante. E nos indicadores alternativos, além do indicador original de exposição, também nós temos o indicador alternativo, que também entra aqui para uma composição dos respectivos requerimentos mínimos de capital, né? Olhando aqui apenas um pouco mais em detalhe, a composição do indicador de exposição, basicamente, ele se referia às despesas e receitas de intermediação financeira, mais as receitas de pagamentos de prestação de serviços, né? Essencialmente era isso, e o indicador de exposição alternativo também considerava saldos semestrais de operações de crédito, leasing, non-trading. Lembrando apenas que esse indicador era utilizado apenas nas abordagens alternativas, ASA e ASA 2. O indicador de exposição original, ele sim era utilizado em todas as 3 abordagens alternativas, né? E aqui, apenas uma informação, uma tabela, né, onde nós vemos para cada uma das abordagens, das 3 abordagens, uma abertura que também era permitida e que também foi mantido na base de perdas atual, como a gente vai ter oportunidade de ver, né, em linhas de negócio, mas para cada um desses indicadores, nós tínhamos a aplicação dos respectivos indicadores para cada linha de negócio e os percentuais previstos. Então, tomando como base o BIA, nós temos aqui que era 15% do indicador de exposição de negócios aqui nessa abordagem. Aqui ainda nós tínhamos uma possibilidade de 12% ou 15%, 18% em alguns outros casos, né? Da mesma forma no ASA 2, né? De forma que a nossa experiência, pelo menos no mercado, aponta que a maioria das instituições, seja por uma questão de simplicidade, de apuração, né? Ou por não ter tanto, não enxergar tanto benefício de economia de capital nas abordagens alternativas, né? Tendia que a maioria acabava tendendo para utilizar o indicador básico, a abordagem de indicador básico. Como consequência dessa informação, então, o que nós temos é que
por serem abordagens que não eram sensíveis ao risco operacional, terminava que os modelos padronizados anteriores não capturavam a qualidade do gerenciamento do risco da instituição, né? E uma consequência disso, uma crítica que muitas vezes, de alguma forma, era colocada, é que com a elevação de receitas, uma instituição ela poderia, em determinados casos, se aproximar da insuficiência de capital do ponto de vista regulatório, né? Ou seja, a mera elevação das receitas ou o sucesso do negócio poderia, por outro lado, impactar a solvência regulatória da instituição, né? Por outro lado, uma base interna de perdas em riscos operacionais estruturada de forma adequada, ela acaba podendo evidenciar a qualidade do gerenciamento de riscos da instituição, tanto do ponto de vista da redução da exigência de capital regulatório em risco operacional, quanto da melhoria do resultado decorrente de controles internos mais efetivos. Lembrando que a grande maioria, se não a totalidade das perdas, elas acabam, em algum momento, tendo que ser contabilizadas como despesas dentro dos resultados da instituição, consumindo, inclusive, capital, né? Então, essas eram as abordagens anteriores, apenas para dar um refresh nessa informação. Mas, olhando para a abordagem atual, a primeira questão que se coloca é a base de perdas, né, colocada pela Circular 3979, lá de janeiro de 2020. Né? Ou seja, em resposta, na verdade, é importante a gente não perder de perspectiva que esta mudança regulatória ela se deve à reforma de capital de Basileia III, olhando para o risco operacional. Assim como nós temos, ou já tivemos, algumas mudanças nas outras categorias de risco, como, por exemplo, lá em risco de crédito, a questão das provisões por perdas esperadas, a famosa 4966, por exemplo, e ainda o que está por vir na parte de risco de mercado, com a reforma fundamental do livro de negociações, o FRTB. Né? Aqui em riscos operacionais, nós temos também a sua vertente de reformas, que tem como origem, né, de toda essa mudança, a questão da grande crise dos mercados, a grande crise financeira lá de 2007 e 2008, que acabou servindo de gatilho para uma mudança, para reformas e ampliações, né, a busca de modelos mais sensíveis e granulares, né, para apuração do risco, mesmo para efeitos regulatórios. Né? Então, a primeira grande mudança veio aqui em janeiro de 2020 com a Circular 3979, que dispõe essencialmente sobre a constituição e a atualização de uma base de perdas em risco operacional, e a grande questão especial, que até então ela não existia, portanto, foi um requerimento inédito até então, que era não só a constituição e atualização da base, mas a remessa para o Banco Central semestralmente dessas informações, algo que antes não era demandado, não era requerido. Né? Então, essa norma, né, ela tem uma estrutura bastante detalhada, né, e nós vamos apenas passar rapidamente por alguns dos seus aspectos, né, aqui de forma bastante simplificada, lembrando que esse material depois ele poderá ser compartilhado com os participantes, né, para que vocês possam ter maiores detalhes das informações, claro que nunca em substituição à própria íntegra da norma, né? Mas apenas complementando, que muitas vezes pode ajudar, seja de uma forma esquemática da norma, ou seja, em alguns detalhes de interpretações que às vezes não se encontram ali na norma e que suscitam dúvidas. E por falar em dúvidas, ao final aqui nós também podemos responder algumas perguntas que vocês tenham, né, para tornar a nossa conversa mais dinâmica. Né? Então, olhando um pouco para o objeto da aplicação, nós estamos falando da constituição e atualização de uma base de perdas e a remessa para o Banco Central, e quem deve constituir? Bem, originalmente, lá em 2020, foi colocado como requerimento especificamente as instituições S1 e S2,
E aí, no final do ano passado, também foi estendida essa possibilidade, né, melhor dizendo, essa necessidade para as instituições do tipo S3. Né? Claro que, por terem sido colocadas em momentos distintos da norma, né, esses três segmentos prudenciais, obviamente que eles, embora sigam exatamente os mesmos requerimentos, porém, em termos de datas para início da remessa para o Banco Central, existe aí uma consideração de um phasinho diferente para S3 em relação a S1 e S2, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Né? Algumas das definições que são relevantes aqui a serem consideradas, né, serem destacadas, nós temos aqui o risco e perda operacional, que é definido de acordo com a resolução 4557, né? E o risco cibernético, que tem a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de incidentes cibernéticos, entendendo incidentes cibernéticos definidos na norma, né? Como está aqui nesse quadro, no qual um evento, um incidente cibernético é um evento relacionado com um ambiente cibernético que produz efeito adverso ou representa ameaça aos sistemas de tecnologia ou a informação que esses sistemas processam, armazenam ou transmitem. Essencialmente é isso, ainda existe a questão de políticas e procedimentos de segurança a serem observados. Né? Uma questão central, eu diria, aqui na norma, são essas duas dimensões para se avaliar, para se reportar ou para se medir a perda. Né? Então, nós temos aqui o critério central, que é o valor bruto da perda, né? Que é um valor quantificável associado ao evento de risco de perda, incluindo provisões e despesas, antes de eventual recuperação por seguro ou por outros meios, ainda considerando, por exemplo, como desdobramento, como exemplo, essas três categorias de despesas que devem ser necessariamente contabilizadas pela instituição, desde honorários advocatícios e custas processuais, até despesas relacionadas a eventos de risco operacional não reconhecidos no seu período de competência, que posteriormente sejam consideradas devidas, e multas, encargos e demais valores incidentes nas despesas relativas a perdas operacionais. Além do valor bruto da perda, né, que é contabilizado, existe aqui também o valor do risco não coberto por provisão, no qual, é claro, nós podemos ter aqui, né, uma estimativa de perda para eventos de risco legal em que não há obrigatoriedade do registro de provisão. Né? Não há obrigatoriedade, lembrando que, olhando para questões legais, né, inicialmente, num primeiro momento, pode-se colocar, né, um tipo de provisão individual na qual a instituição pode classificar internamente um determinado evento, uma determinada perda, como sendo provável, possível ou remoto. Né? E se ele for possível ou remoto, ele não obrigatoriamente está contabilizado, e nesse caso ele entraria como valor do risco não coberto por provisão. Uma vez que ele passa a ser um evento de uma perda possível, provável, aliás, né? Não possível, mas provável, então aí ele passa a ter valores sendo lançados na contabilidade, mesmo como se fossem provisões, e aí ele recai como valor bruto da perda. Então, o importante aqui é a gente compreender que, em primeiro lugar, nós temos um evento que é digamos, a origem de todas as perdas que, a partir desse momento, passam a ser catalogadas, né? Passam a ser tratadas. E dentro dessas ocorrências, desses registros de perdas, nós temos essas duas categorias, que é o valor bruto de perda, que é contabilizado, e o valor do risco não coberto por provisões, que, no caso, se for considerado como um evento remoto, o possível, ele não necessariamente está sendo contabilizado, e aí ele fica apenas aqui, nesse primeiro momento, como um valor não coberto por provisão. Né? Mas ele pode, em algum momento, migrar para um valor bruto de perda, né? Caso ele comece a ser contabilizado. Características gerais da base, né? Refletir o perfil de risco
gerenciamento a práticas de gerenciamento de risco incluir todos os eventos de risco operacional. Nós temos aqui a abrangência da base de perdas, né? A abrangência, considerando todas essas características, ela abrange não apenas o risco operacional, mas também o cibernético, como nós vimos, né? E os riscos de ESG, né? Social, ambiental e climático, além do risco legal. Os processos relativos às informações, eles dependem da identificação, da coleta e do tratamento das perdas ao longo do tempo, né? Então, considerando, obviamente, todos os requerimentos colocados na norma, né? Olhando, dando um passo à frente, os processos relativos às informações da base de perdas, né? Nós temos aqui uma questão que é um código interno de identificação do evento, interno da instituição, né? Então, nós precisamos sempre saber, para uma questão de organização, né? Para uma questão de documentação das informações, ter qual é o código de cada um dos eventos, né? Internos controlados pela instituição, né? Bem como a identificação da entidade e da unidade de negócio, e como nós vimos na abordagem anterior, também tem essas mesmas 8 linhas de negócios, né? Que, no caso, são unidades de negócio que a norma se refere, né? Então, eventualmente, nós podemos ter isso é sempre na visão de conglomerado prudencial que a remessa é feita, né? Então, dentro de um mesmo conglomerado prudencial, nós podemos ter as informações sendo identificadas, tratadas e coletadas em cada entidade e sendo alocadas nas respectivas unidades de negócio. E dentro do conglomerado prudencial, é sempre importante a gente considerar que, embora do ponto de vista interno da instituição, ela possa ter dentro da sua visão de conglomerado prudencial empresas que são objeto de supervisão do Banco Central e outras empresas que eventualmente não são objeto de supervisão direta pelo Banco Central, mas, por exemplo, pela SUSEP, é necessário que sejam feitos tratamentos respectivos, observando cada uma das normas. Aqui no caso, nesse caso aqui, do CADOC 5050 ou da DRO, voltado para as instituições financeiras que estão sob a supervisão direta do Banco Central. Os eventos de perda, essencialmente nós temos aqui a questão do valor, como nós já falamos, né, o valor bruto da perda acumulada, né, ele é o acumulado recuperado por seguro ou por outros meios com a respectiva fonte do ressarcimento e comprovação documentada da liquidação do ressarcimento, considerando datas, né, data do registro contábil para aquelas que são as despesas, né, que vão sendo registradas na contabilidade ao longo do tempo, né, ou pela data da ocorrência naquilo que diz respeito ao valor do risco para aquilo que não está ainda provisionado, né, e, consequentemente, não está contabilizado. Ainda com relação aos eventos de perda, alguns atributos que são necessários. A descrição das perdas consideradas relevantes, as rubricas contábeis em perdas que foram registradas, incluindo subtítulos de uso interno, as fontes de informação sobre a perda, né, as fontes internas, né? Aqui um ponto importante, que todas essas perdas elas devem ser categorizadas em nível 1 e nível 2, no mínimo, obrigatoriamente, né, de acordo com a norma, né? E a identificação, quando aplicável, das perdas operacionais relativas a outros riscos que não operacional. Então, por exemplo, se for uma perda relativa a risco cibernético, social, ambiental e climático, mercado ou crédito, também devem ser devidamente identificadas nos eventos de perda, né? Aqui, apenas uma abertura das categorias de eventos e perdas, né, tanto em nível 1 quanto em nível 2, e como que elas estão devidamente associadas, de forma que os eventos,
eles acabam sendo associados às categorias nível 2 para serem reportados e, consequentemente, tendo aqui uma relação unívoca com a categoria nível 1. Né? Eventos de perda ainda, né? Referem-se, nós temos que considerar aqui múltiplas perdas relacionadas ao mesmo evento, tendo perdas associadas que devem ser identificadas e agrupadas com base em critérios consistentes e passíveis de verificação, e que não devem ser agrupados em um mesmo evento em que as perdas não têm uma causa comum. Né? Então, eventos, eles servem para agrupar perdas que tenham, que compartilhem da mesma causa raiz, basicamente. Né? E o risco legal ainda tem outras questões, como informação sobre a natureza da provisão ou passivo contingente, bem como a forma de avaliação adotada. Tem a questão da despesa de provisão, bem como as eventuais complementações ou reversões parciais. O valor do risco não coberto por provisão é uma questão importante, principalmente naquilo que diz respeito a perdas classificadas como remotas ou apenas possíveis, e a probabilidade de ocorrência da perda segundo os critérios colocados no COSIF, que são as perdas possível, provável e remota. Né? Ainda nós temos aqui questão de descartes e correção de dados, né? Onde a instituição, no caso de descartes, a instituição deve solicitar ao Banco Central aprovação para descarte dos dados, incluídos na base, em caráter excepcional, quando considerar o evento registrado não mais relevante para o seu perfil de risco. Essa solicitação deve ser devidamente fundamentada e comprovar a ausência de exposição residual. E esse descarte somente pode ser solicitado ao Banco Central após 3 anos de sua inclusão. Os dados mantidos e sua respectiva documentação, os dados descartados, né, melhor dizendo, devem ser mantidos à disposição do Banco Central pelo prazo mínimo de 10 anos. Né? Então, o fato de ter sido descartado do ponto de vista da remessa da informação para o Banco Central não exime de responsabilidade da instituição de ainda mantê-lo à disposição do Banco Central os registros por um prazo de 10 anos. A correção dos dados. A instituição financeira pode efetuar a correção das informações, observados os critérios e procedimentos definidos na política e gerenciamento de riscos, e as correções consideradas relevantes pela instituição, que acarretem mudanças significativas na base, devem ser devidamente justificadas e documentadas. Né? Olhando aqui para a questão das regras de transição para encaminhamento das informações ao Banco Central. Como eu comentei originalmente, nós temos que as instituições S1 e S2 foram as primeiras a serem consideradas na norma, e, consequentemente, elas possuem datas limites como data base para envio das informações do Banco Central, né? Datas que são antecipadas em relação aos requerimentos para as instituições S3, que começam apenas em junho de 2026. A gente fala apenas, né? Mas se a gente considerar todos os requisitos que precisam ser considerados para atendimento da norma, né? Ao longo do tempo, né? É preciso que seja feito um trabalho com antecedência, bastante grande em muitos casos, para adequação das informações internas, para adequação para efeitos da base regulatória do Banco Central. Né? Olhando aqui, por exemplo, no caso de S3, em junho começa-se com um período de abrangência dos últimos 5 anos, e à medida que nós vamos aumentando 1 ano na base, né, na data de referência, né, nós vamos aumentando 1 ano até chegar em 2031 com 10 anos, que é o que todas as instituições lá na frente deverão passar a enviar de informações semestralmente. A remessa das informações deve ser realizada de forma individualizada em relação a cada evento, considerando o valor bruto da perda acumulada que seja igual ou superior a R$ 1.000, ou o valor do risco não coberto por provisões,
igual ou superior a 10 milhões. Qualquer coisa fora destes limites devem ser encaminhados de forma agregada, de forma consolidada, né? Algumas disposições finais. Os processos relativos à constituição e ao gerenciamento da base devem ser avaliados periodicamente pela auditoria interna, pelo menos no que diz respeito a questões de abrangência, consistência, integridade e confiabilidade. As informações devem ser mantidas à disposição do Banco Central pelo prazo mínimo de 10 anos. O Chief Risk Officer é quem responde por todas essas questões das normas, né? E aí, olhando para um segundo aspecto, que do ponto de vista da base de perdas, do ponto de vista do demonstrativo de riscos operacionais a ser enviado para o Banco Central, é aquilo que a gente colocou de forma simplificada aqui, na 3979, né? Porém, há um segundo desdobramento também a ser considerado, que depende exatamente do objetivo final de toda a reforma, como eu comentei, né, a reforma de Basileia III, que diz respeito ao novo método, ao método que é o método agora vigente, né, para apuração do requerimento mínimo de capital em risco operacional, né? E aí nós temos a seguinte questão, né? Aqueles dois indicadores das 3 abordagens anteriores, né, sobretudo o indicador de exposição, que dependia essencialmente do resultado de intermediação financeira, né, e das receitas de prestação de serviços, ele acaba sendo substituído por um indicador de negócios ponderado, o BIC, né, que corresponde a uma medida progressiva da renda que aumenta com o tamanho da instituição. Como nós vamos ver um pouco mais à frente, à medida em que nós temos informações, né, à medida que o porte, o montante de resultado, de receita passa a ser cada vez mais significativo para a instituição, o indicador ele vai sendo incrementado marginalmente com ponderadores cada vez maiores, né? Porém, ele serve como um baseline do requerimento de capital, e ele é calculado multiplicando-se o indicador de negócios, o DI, né, que é o indicador de negócios, por coeficientes marginais, como eu comentei agora há pouco. Nós vamos ver isso mais em detalhe nos slides subsequentes, né? Mas o que é importante aqui, a gente apenas considerar, é que o BIC, que depende da ponderação do indicador de negócios, né, que é o cara que veio a substituir, por exemplo, o indicador de exposição das abordagens anteriores, né, ele é uma proxy para o risco operacional baseada, da mesma forma que anteriormente, nas demonstrações financeiras. Só que agora, com um outro nível de granularidade e uma outra quantidade de parâmetros. Enquanto lá nas abordagens anteriores, nós tínhamos um indicador de exposição, por exemplo, né, que tinha ali receitas e despesas financeiras e ainda as receitas de prestação de serviços. Aqui nós temos um indicador que é ponderado, tem níveis de ponderação, só que esse indicador ele é composto de 3 componentes distintos. Uma para juros, leasing, aluguéis e dividendos, outra para serviços e outra para resultados financeiros. E cada um desses componentes tem seus parâmetros específicos, né? Ainda considerando que determinados tipos de serviços de pagamentos podem ser excluídos da base de cálculo dessa informação, né? Mas o que é importante, né, é que toda esta informação ela acaba saindo igualmente aos indicadores anteriores das demonstrações financeiras, porém com um nível de granularidade muito maior, e aqui nós estamos falando de um indicador com 3 componentes que se desdobram em 11 parâmetros distintos a serem apurados, diferentemente do caso anterior, onde nós tínhamos um único indicador pegando diretamente algumas contas de resultados de forma mais simplificada. Então, isso já mostra que, somente por esse caso aqui, a apuração do capital padronizado em risco operacional ficou bem mais complexa, né? E ainda nós temos aqui
a questão do multiplicador de perdas, que ele recebe as informações que são apuradas lá na 3979, na base de perdas, né? Então, a base de perdas que é enviada para o Banco Central, seguindo as normas ali colocadas na 3979, esta base de perdas, ela é a fonte das informações para apuração de um parâmetro que é o componente de perdas, o LC, que acaba atuando como digamos, um ponderador ou um modulador, um cara que ajusta o nível do indicador ponderado de negócios. Aqui, apenas um detalhe que eu ressalto é que ele também somente considera, ele tem um critério de filtro no qual somente são consideradas perdas líquidas acumuladas de R$500 mil para cima, o que tende a diminuir a base de perdas que é enviada para o Banco Central, lá na BRO, né? E aí existe aí uma potencial possibilidade de economia, de redução no capital em risco, em decorrência do uso da base de perdas. Essa curva aqui, ela apenas ilustra de forma teórica, né, qual seria o comportamento, qual é o comportamento do indicador, do multiplicador de perdas, né, em função do LC. Né? Então, dependendo da relação entre essas duas variáveis, dependendo da relação do componente de perdas em relação ao B e C, nós podemos chegar a ter uma redução que supera 40% do valor apurado no B e C. Né? Olhando aqui de uma forma mais direta, né, a formação, nós temos o indicador ponderado de negócios, né, ele depende desses critérios, ele é função, como está sendo dito aqui, ele é função do indicador de negócios, que depende do tamanho do seu montante, que é apurado, né, a partir desses três componentes que nós falamos, né, e aqui está o detalhamento para cada um desses três componentes, no que diz respeito aos seus respectivos parâmetros, parâmetros de intermediação financeira, parâmetros de ativos geradores de juros e participações e serviços. Também temos aqui parte de resultados por prestação de serviços, receitas e despesas, né, operacionais, né, e outras despesas operacionais, e também de resultados financeiros de carteira de negociação e carteira banking. Né? Então, basicamente, o que nós temos, apenas voltando aqui 2 passos, né, nós temos o modelo atual, ele depende de 2 parâmetros, né? Que é muito mais granular, muito mais complexo do que os indicadores das abordagens anteriores, mas que ainda depende das informações contábeis, e outro indicador, que é um indicador que tem a sua origem, tem como seu parâmetro a base de perdas geradas lá na 3979, tendo aí a potencial contribuição para a redução de capital da instituição. Né? E aqui, por último, apenas fazendo uma rápida análise, né, sucinta, né, nós pegamos uma amostra, né, de 32 instituições do segmento S3 para fazer uma simulação livre, né, nossa, olhando o impacto puro do indicador ponderado de riscos, ou seja, considerando um indicador da base de perdas neutro, né, ou seja, com ILM igual a 1, portanto, a base de perdas ela não influencia nem para o mal nem para o bem aqui, né? O requerimento de capital, nós avaliamos o impacto percentual do B e C em relação à abordagem anterior, considerando aqui o método, a abordagem do indicador básico. Né? E aí nós vimos que nós temos várias instituições que tem uma redução potencial do capital, olhando apenas para o B e C, mas também nós temos várias outras que têm aí um potencial de elevação no seu
capital, no seu requerimento de capital, né? Olhando aqui, nós temos uma abertura destes impactos, olhando um pouco aqui para alguma segmentação dos diversos tipos de negócios das instituições que estão nesta base, né? Aqui apenas alguns dos achados, alguns dos comentários em relação a tudo que foi analisado, né, que não foi identificado nenhum viés de elevação ou redução sistemático no capital exigido, e as tendências observadas em função do modelo de negócios preponderante das instituições. Nós temos aqui redução de capital e elevação de capital, né? A redução de capital, essencialmente, preponderantemente observada em instituições focadas em crédito e serviços clássicos, né? Onde nós pudemos observar que o resultado de trading, ou seja, a carteira de negociação é irrelevante, quando não existente, somado às exclusões da maior parte dos resultados associados aos serviços de pagamento, além de os ativos geradores de juros limitarem a consideração dos resultados de intermediação financeira específicos em juros e leasing que contribuíram para a redução potencial do capital desse grupo. Já na questão da elevação de capital, nós observamos isso tipicamente em instituições mais ativas em tesouraria, né? Observamos um resultado de trading mais relevante, com maior avanço de degraus, inclusive na ponderação do indicador, contribuindo para uma elevação potencial no capital desse grupo, né? E aqui apenas um checklist, né? Onde a gente, aqui dentro da nossa experiência de implantação de todo esse processo, olhando desde a base de perdas, lá da 3979, percorrendo até a apuração do capital, né? Se tivéssemos que fazer um roteiro, né? Esse seria uma orientação, um roteiro orientativo. Em primeiro lugar, mapear as contas COSIF para extrair o indicador de negócios, né? E depois calcular o indicador ponderado. Consolidando eventos de perda com documentação que comprove valores brutos e recuperados, tendo a classificação de incidentes nos níveis 1 e nível 2 da circular, adicionando ESG e Cyber, né? Implemente uma base de dados centralizada com governança, ou seja, revisão anual por auditoria interna, aprovação da diretoria e em conformidade com os padrões do CADOC 5050, e o envio dos arquivos pilotos ao Banco Central para validar o layout XML antes da data limite. Esses são alguns dos pontos que a gente tem aí de experiência em todas as nossas atuações junto aos nossos clientes e ao mercado. E aí, por fim, eu devolvo a bola aí para o Ednei para que ele possa, eventualmente, colocar aí algumas dúvidas que vocês tenham para a gente poder ir para o fechamento da nossa conversa. Legal, Alexandre, obrigado aí pela excelente explanação. Acho que, enfim, foi meio corrido, né? Até peço desculpa aí aos participantes que a gente já extrapolou um pouco aqui o horário, mas enfim, o conteúdo eu acho que é muito denso e importante aí para o momento que as instituições se encontram, né? E, enfim, então não tem como deixar de passar aí por esses pontos, né? Para tentar apoiar aí as instituições na adequação da norma. A gente tem aqui algumas perguntas, um detalhe importante, tá? E não foi por mal intencionado, mas a gente vai compartilhar aqui a apresentação, tá? Não só o PPT, mas o vídeo também, né? Essa gravação vai ficar disponível aí no YouTube. Então, vamos lá para as perguntas, né? A matéria presta alguma consultoria para estruturar os dados de perdas para reporte do CADOC? Se puder responder, por favor, Alexandre. Sim, na verdade, isso acontece dentro do próprio processo de implantação do nosso módulo, do nosso sistema para geração do CADOC 5050. Então, em primeiro lugar, é importante a gente entender o seguinte, que a nossa solução contém todos aqueles requerimentos contidos na norma, na 3979, para a adequação e controle e garantia da aderência da base interna da instituição às informações
requeridas pelo Banco Central no CADOC 5050. Então, a gente entende que é parte fundamental, essencial, a nossa participação, a nossa ajuda. Nós nem costumamos chamar tanto de consultoria nesse caso, né, mas é parte integrante do processo de implantação, poder auxiliar, poder ajudar a instituição a tratar da forma adequada as suas informações internas para que o sistema possa implementar todas as regras, todos os requerimentos para a geração do CADOC 5050. Então, sim, de forma bastante objetiva, é um trabalho a quatro mãos, e esse trabalho é um trabalho feito no tempo da implantação da nossa solução. De forma que, um detalhe aqui que eu acho que é importante, Ednei, até nessa questão, é que a gente às vezes percebe que tem algumas instituições que preferem primeiro fazer um trabalho anterior de uma consultoria para fazer toda essa questão de mapeamento e tratamento, para depois pensar numa contratação de uma solução. A gente entende que isso não segue, não é muito racional, uma vez que nós, como provedores, por exemplo, temos o conhecimento, temos casos, inclusive, concretos e bem-sucedidos em várias instituições de diversos portes, aí já reportando desde a primeira remessa, né, desde da primeira remessa, de forma bem-sucedida para o Banco Central. Então, nós temos o conhecimento, a expertise para poder fazer isso de uma forma otimizada durante a implantação da solução. Perfeito, perfeito. Vamos para a próxima aqui. Me tornei S3, será necessário enviar 5 anos de base? Preciso enviar separadamente um arquivo por semestre? Ou seja, 10 arquivos até 30/6? Não. Você precisa... o que a norma diz, de forma explícita, é que, a partir da database de junho de 26, instituições S2 devem enviar ao Banco Central, atendendo aos requerimentos da 3979, né, a sua base de perdas, considerando todos aqueles tratamentos de eventos e valores, etc. e tal, porém considerando os últimos 5 anos de informações. A partir daí, deste momento, né, olhando para frente, olhando para um ano à frente, aí então esta janela de 5 anos ela acaba sendo incrementada em mais um ano, né, olhando para um ano a mais. E aí ela, na verdade, a base ela vai se incrementando anualmente a cada meio de ano, né, de junho, em cada um dos meses de junho, né, até 2031, chegando em 10 anos. Perfeito. Bom, vamos para a próxima. O sistema de DRO da Matera integra com sistemas de contabilidade para capturar as perdas contabilizadas? Sim, existem algumas formas que a gente tem, que a gente utiliza nos nossos clientes para conseguir capturar as informações que são registradas na contabilidade da instituição para efeitos de tratamento das despesas no formato das perdas associadas aos eventos e às categorias de eventos de perda e assim por diante. Legal. Outra pergunta. Todas as perdas, independente de valor, devem ser reportadas no CADOC 5050? Não. É assim, vamos lá. Olhando o CADOC 5050. Ele diz o seguinte, olha, perdas, eventos cujo valor das perdas, bruto acumulada das perdas, seja de R$ 1.000 para cima, esses precisam ser enviados de forma individualizada, ou seja, precisam ser identificados de forma individualizada. Valores em risco que não foram ainda provisionados, de 10 milhões para cima, também precisam ser informados de forma individualizada. Perdas que estão abaixo destes limites, elas devem ser informadas de forma consolidada. Então, traduzindo, todas as perdas precisam, sim, ser enviadas, serem remetidas, porém, não necessariamente de forma individualizada. Depende
desses critérios, como eu comentei. Perfeito, perfeito. Vamos a mais uma, pessoal. A gente está próximo de encerrar aqui, que se vocês tiverem mais alguma questão, fiquem à vontade para comentar, para mandar aqui para a gente. Então, vamos para uma próxima aqui. Sou S4, mas entendo que futuramente o BC vai também implementar essa abordagem para S4. Enfim, se você puder comentar, não é bem uma pergunta, né? Mas uma afirmação, né? Mas vamos lá. Assim, nós não temos... É uma constatação, na verdade. É uma constatação. Se nós olharmos, né, às vezes, por exemplo, eu não sou advogado, mas usando aí a liberdade poética aí dos advogados, né, considerando uma jurisprudência do próprio Banco Central, se nós olharmos, por exemplo, para a norma do IRDB, da 3876, nós vamos ver que, originalmente, ela foi colocada como requerimento para as instituições S1 e S2. Num segundo momento, veio para S3 e depois ela foi estendida para S4 também, né? Do IRDB, lá da 3870. Né? Olhando aqui para 3979, originalmente ela também foi colocada lá em 2020 para S1 e S2. E agora, no final do ano passado, foi estendido para S3. O Banco Central, obviamente, ele não fala, ele não vai se pronunciar, não vai antecipar nada, mas a única coisa que a gente pode inferir, aí é uma inferência, sempre inferências são arriscadas, né? Mas eu diria que a tendência seria de permitir que as instituições S4, em algum momento, também passem a poder ter a faculdade de utilizar a sua base de perdas para efeitos da apuração do seu requerimento mínimo de capital, o que poderia ser um benefício, né, para essas instituições, né, desde que elas tenham uma base, né, claro que atendam aos requerimentos da norma, né, mas que mostre a qualidade que ela tem na gestão dos seus riscos operacionais. Né. Eu entendo que, assim, uma das questões que estão aí que são centrais nesta mudança de modelo, é o reconhecimento de que a qualidade e a robustez da gestão dos riscos operacionais que cada instituição tem, isso deve ser considerado e deve ser valorizado. As instituições que têm robustez, que investem no controle, no gerenciamento dos seus riscos operacionais, tendem, por essa norma, a ter uma redução de capital. Ao contrário, o raciocínio contrário também é válido. Né? Instituições que têm aí eventualmente controles mais frágeis, e assim por diante, tenderiam a ter um aumento de capital. Né? Então, olhando para o lado, a metade cheia do copo, né, do lado do benefício, né, até seria uma oportunidade, né, olhando aí para as instituições S4, se elas tivessem a oportunidade para poder também utilizar desta base de perdas dentro do seu requerimento de capital, coisa que hoje, pela norma 356, é vedado, dado que elas têm que trabalhar com o indicador multiplicador de perdas com valor unitário. Aliás, você falou uma palavra importante, né? Oportunidade. Acho que um ponto central aqui, né, dessa discussão é justamente a visão de que não se trata meramente de uma exigência regulatória, né, mas talvez de uma oportunidade de ganhos a partir dessa questão da melhoria de capital, né, da exigência de capital. Então, isso com certeza deve gerar essa oportunidade. Aí seria até incompatível o Bacen não ofertar essa mesma oportunidade para as S4, né? Exatamente. Bom, vamos lá para a próxima aqui. Acreditam que haverá algum tipo de conciliação entre as informações reportadas no 50/50 e como o RWA-UPAD no DLO? E com o RWA-UPAD no DLO? Então, na verdade, se a gente olhar no RWA, o PAD, lá no prefeito de DLO, ele depende de um parâmetro que já ele é trabalhado, né? Ele é a média das perdas dos últimos 10 períodos anuais, né? Multiplicado por 6, né? No caso, ali tem esse detalhe, né?
Então, este componente de perdas, o número, o valor que você apurou, que depende, é função direta da base de perdas, esse sim deve ser passível de ser verificado. Ele não pode ser uma caixa preta, né? Ele tem que ser passível de ser verificado, né? E passível até de ser auditado, como está ali na norma, né? Então a norma ela já prevê isso, né? Então eu acredito que assim não vai haver uma crítica necessariamente do Banco Central, não pelo menos no primeiro momento, em questionar se o LC que está sendo utilizado ele está de acordo com a base que foi remetida. Talvez não no primeiro momento, no momento futuro pode até ser que isso seja feito. Mas, desde a largada, está claro na norma que ele está dizendo o seguinte, a base de perdas ela precisa ser auditada internamente pela instituição. Então, com isso, ele está colocando um elemento, né, de terceira linha de defesa, né, dentro dessa questão para garantir a governança das informações. Perfeito, ótimo. Bom, a gente só vai conseguir mais uma aqui, né, dado o avançado do horário, mas é claro que lembrando aí a todos os participantes, né, a gente permanece à disposição de todos aqui, né, essa conversa Sim, claro. acho que não esgota aqui, né, a gente fica aí à disposição para ter conversas individuais, enfim, então é só entrar em contato aí e marcar com a gente. Então vamos lá para a última pergunta aqui. Para o módulo da LO da Matera, os cálculos de ILM se dará a partir do input dos 50-50 no sistema? Sim, sim, o ILM ele vai depender do input do componente de perdas, do LC, né? Então, o LC, o RWA, ele depende explicitamente ali do ILM, que, por sua vez, é função do componente de perdas, do LC. Este LC, este sim, ele é apurado pelo nosso módulo de gestão das perdas, da base de perdas interna e a base de perdas segundo os critérios regulatórios, né, no caso do CADOC 50-50, e ele é o responsável por ter a inteligência para apurar o LC e ser integrado com o DLO. Então, ele apura, né, mas ele mantém todos os registros, até para que seja auditável, até para que haja governança dessa informação, né, e ele informa para o DLO este parâmetro que, então, tem a inteligência para implementar o ILM de posse do componente de perdas e aí terminar de fazer a sua apuração do requerimento mínimo de capital, o RWA OPAD. Tá ótimo. Bom, Alexandre, acho que vamos encerrar as perguntas por aqui, né? Como eu disse, acho que o tempo aí já está, né, se esgotando. Então, só dar um último agradecer, né, pelo compartilhar, né, todo o conhecimento aqui que você nos passou hoje. Enfim, acho que foi certamente aí bastante valoroso. Se quiser fazer um último comentário, fique à vontade, por favor. Eu, em primeiro lugar, é sempre uma satisfação poder compartilhar algum conhecimento. Eu sei que o tempo aqui é muito exíguo, muito justo para toda esta complexidade, e eu me coloco à disposição de todos aqui participantes ou não participantes, para que a gente possa conversar mais, debater mais, ir nas instituições de vocês, conversar, debater, fazer algum tipo de reunião para poder avançar no entendimento de todos os detalhes que essa norma envolve, né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade aí. Perfeito, muito obrigado. Bom, pessoal, para fechar, né, vale comentar aqui que nós passamos aqui por um requerimento, né, de regulatório que abrange aqui 3 dos nossos módulos, né, da nossa plataforma de gestão de riscos, né, que no caso aí são os módulos de DLO, né, os módulos de capital, a parte do GRC, que é a gestão de riscos operacionais e corporativos, e o demonstrativo de risco operacionais em si, né, que é o próprio módulo de gestão das perdas, né, e reporte do CADOC 50-50, mas a gente tem toda uma plataforma completa aí que abrange todos os riscos, né, toda a parte regulatória para a gestão de risco das instituições financeiras, abarcando o mercado, liquidez, né, capital, como eu já disse, a parte de risco de crédito, e ambiental, social, ambiental e climático. Então, ficamos totalmente à disposição aí,
caso vocês queiram agendar um bate-papo. E, por fim, agradeço, né, em nome da Matera aqui, em nome de todos, deixar os nossos contatos, né, tanto eu quanto a Gabriela. Nós ficamos aqui à frente do comercial para a parte de riscos, né, então conte conosco. E muito obrigado, um ótimo dia aí para todos. Até mais, nos vemos.